respondedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chamada de Emergência, comigo, Eduardo Moritz. E, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber aí as atualizações, as próximas entrevistas e muito mais. E conosco hoje, ele, aqui da região metropolitana de Curitiba, um dos coordenadores do PAN, vem aqui também falar sobre toda a parte de emergência em locais com inflamáveis e combustíveis. Está aqui hoje conosco Rafael Pitinin. Bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Né? Uma novidade para mim também, né? A gente estava conversando um pouquinho agora há pouco. Toda essa logística, essa novidade que é o podcast que está surgindo com força. Né? Então, obrigado pelo convite, de verdade. Está bem animado. Espero que a gente possa contribuir hoje. Isso aí é um podcast bacana. Aí. Legal, Rafael. Muito obrigado por ter vindo aqui. Esperamos explorar um pouco do seu conhecimento, das informações nesse mundo da segurança que você está inserido. Eu vou começar por aqui, Rafael. Quem é o Rafael Pitinin? Como é que você veio parar nesse mundo da segurança e emergência, Rafael? Então, eu para ser bem sincero, eu caí meio de paraquedas, né, nessa área. Né? Porque o que acontece? Na época de adolescente, na vestibular, né? Então eu fiz, lá com os 17 anos, fiz o vestibular para engenharia na Federal, passei e comecei a fazer. Aí o curso da engenharia, ele é muito, a carga horária é muito complexa, né? Porque começa a aula de manhã, aí tem a tarde, aí tem um intervalo muito grande. E eu comecei a desanimar, não comecei a levar muito a sério e tal. E aí fui meio que abandonando assim, né, o barco, né? E aí, perdão. E aí a gente começa a lembrar, né, da ditado de pai e mãe, né? Meu pai chegou para mim e falou assim: olha, o único conselho que me deu, né? 5 anos passam. Se você fizer ou não fizer o curso, vai passar. E passou. E eu não fiz, né? Mas tudo bem. Aí comecei um colega meu que fazia o curso também casou com a namorada dele, e aí a sogra dele, os sogros deles tinham um hotel. E aí um dia ele me ligou, falou: Rafael, vamos pintar lá? Eles estão precisando? Eu falei: bora, não estou fazendo sem nada, né? Tal. Fui lá, o pessoal gostou de mim, comecei a trabalhar lá no hotel. E aí, nesse meio tempo, isso lá em 2007, 2008, mais ou menos, né? Por aí. A minha mãe acompanhando no jornal, ela viu que a parte de segurança do trabalho estava muito em alta, assim, né? Tava uma área que estava crescendo, que tinha um mercado muito bom. E o curso técnico hoje, ele é um caminho mais curto, né, para o mercado de trabalho. Né? Se você pegar a engenharia, que você faz 5 anos de faculdade, até você conseguir concluir, fazer todo o processo de estágio. E o curso técnico é 1 ano e meio. Então ele tem uma acessibilidade muito mais rápida para o mercado. E aí ela falou: não, vamos fazer. Tem que fazer. Eu não conhecia muito da área, mas falei: não, vamos fazer. Na época, eu ganhava um salário mínimo, eu tirava 500 e poucos reais. O curso era 300, eu lembro que era 300 e pouco. Ela falou: não, mas vamos dar um jeito. Eu pago aqui, a gente vai fazer. Ralei, andei muito a pé, né? Às vezes para economizar a passagem. Aí a pé, não sei o quê, mas no final deu tudo certo, né? Deu os seus embrólios no caminho lá, mas no final das contas consegui fazer o curso de técnico de segurança no Senai lá, né? E foi bem bacana, assim, né? Um curso bem estruturado, né? Aí estava fazendo estágio na época, numa siderúrgica, né, em Araucária, e foi em 2008. E aí, como estagiário, a gente tem sempre a esperança de ser efetivado, né? Aí estourou aquela crise em 2008 lá e veio o comunicado geral: ó, ninguém contrata trainee, estagiário que já é em final de contrato, encerra tudo e tchau. Tá bom. Aí encerrou o contrato, daí estava eu lá, acho que em janeiro mais ou menos, sem trabalhar. E aí um colega do curso também me indicou lá para uma empresa, né? E aí era para tocar uma obra, lá em São Francisco do Sul. Eu encarei, né? Não era muito, nunca fui muito fã de pensar em seguir trecho, né? Mas falei: tem que trabalhar, constituindo família, tal. Me aventurei. Aí viajei na quinta-feira para fazer a integração numa sexta.
Aí cheguei lá, me deu um choque de realidade, assim, que a condição do hotel, assim, uma coisa que era bem precária, assim, sabe? Uma coisa que o pessoal até tinha um pouco de sarro, assim, mas assim, era uma coisa totalmente fora do que eu estava acostumado, assim, tal. Eu falei, não, mas tá bom, tamo aí, vamos começar. Aí fiz a integração, voltei sexta-feira para Curitiba, à noite, domingo voltei para trabalhar. Chegou segunda-feira, fui para a obra, nada de conseguir entrar e não estava dando certo, não sei o quê. Eu lembro que fiquei até umas 11h30, não, 11 e pouco, quase 1 hora da tarde na portaria, não sei o quê. Né? Daí a pessoa falou, volta pro hotel lá que a gente vai ver. No caminho já me deu um nervoso, eu falei, não é para mim, cara. Eu falei, não vai dar certo. Eu peguei, liguei, mandei mensagem assim, falei, desculpa aí, tô indo embora. E peguei o ônibus e tchau, parti para Curitiba de volta, né? Já pensando, né, por que eu vou fazer agora, né? Aí, beleza. Chegando aqui, o Vicente, né, até não sabe toda a história, né? Eu escondi um pouquinho dele, né? Aí ele, beleza, né? Aí chegou segunda-feira, tal, daí na terça-feira ele me ligou. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei, putz, agora o cara vai me dar um esculacho, né? E com razão, né? Porque o cara gastou, registrou, fez exame médico, viajou, não sei o quê. Eu falei, vai me dar um esculacho com razão, né? Eu falei, não vou nem entender, né? Deu uma desbaratinada lá, deixei. Aí na terça-noite ele me ligou, daí eu falei pra minha esposa, falei, atende aí, fala que eu esqueci o celular em casa, né? Dá uma disfarçada, né? Aí ele falou, ele falou, tem uma oportunidade aqui, preciso dele, mas é meio pra já. Eu falei, opa, né? Então tô no jogo ainda, né? E aí, claro, o pessoal fala, mas se fosse na posição dele, tinha te largado. Eu falei, mas ele já tinha pago o exame, já tinha feito carteira, já fez tudo. Joga o cara ali, né? Um mesinho de obra ali, né? Isso já em Araucária. Aí fiz a obra, a antiga Texaco ainda, lá, a gente fez uma obra com uma empresa que sempre contratou os técnicos dele, né? Do Vicente. Aí finalizou a obra. Aí tudo coincidiu, né? Então acabou essa obra, essa mesma empresa tinha serviço dentro lá da base da Araucária, né, onde eu estou até hoje. E aí ele pediu a substituição do técnico que tinha lá. E aí, nesse meio tempo, foi um outro convencimento, porque ele queria uma técnica mulher, porque com homem não estava dando certo, né? Aí convenceu, me deu 15 dias de prazo. Eu falei, tem 15 dias, se der certo, deu, se não der, tchau também. Aí entrei nesses 15 dias, daí consegui. Né? A gente deu muito certo lá, né, a parceria entre eu e ele, tanto que hoje até sou padrinho do filho dele, né? Então a gente virou mais que irmão aí, né? E aí comecei a trabalhar terceirizado dentro dessa empresa de construção civil. Isso eu entrei 1º de abril de 2009, né? Aí passado uns 3, 4 meses ali, em final de agosto, a profissional que estava lá resolveu sair também, e aí ela me chamou, me indicou lá, o pessoal comprou a ideia, aí eu comecei, né? Então, daí de lá para cá, estamos aí dentro da base. Aí você está na base, então hoje, até onde você está, até hoje, né? Até que é a hoje. base de carregamento de combustíveis de Araucária, é isso? Isso, até hoje estamos lá. Legal, que história, hein, Rafael? Dá um livro só a história de onde é que você chegou aí, mas é interessante, né? Deus escreve certo por linhas tortas, às vezes um caminho que era para tomar outra coisa e pelo jeito lá você está no lugar certo, né? Tá já, então, na companhia você está há quanto tempo já? Aí eu, como raiz, né, como funcionário próprio, a gente está desde 2021. Né? Então, a gente sempre foi um processo de terceirização que tinha dentro da base. E aí, nesse processo de 2021, ele internalizou o pessoal, né, a parte de manutenção, tal, meu contrato também. Né? Mas, assim, de base, assim, respondendo pela base, já são todos esses anos, né? Na faixa aí de 12, 13 anos, né? Alguma coisa assim, né? Que legal. Bastante experiência, né, Rafael? E parece que, então, você também, hoje é o coordenador, lá em Araucária tem o PAN, né? Para quem não conhece, Plano de Auxílio Mútuo. Tem basicamente você vai me explicar aqui que eu quero saber bem como é que funciona o PAN de Araucária, mas hoje você também é coordenador, então, geral lá do PAN, é isso? Isso, sou do PAN. Já desde o ano passado, né? Final de 2021, né? Que a gente sempre, né, faz as eleições na virada de ano. Né? Legal. E Rafael, lá na base de carregamento, então, vocês trabalham lá com... Qual é a matéria-prima de vocês lá? O que vocês, no caso, transportam, armazenam A gente armazena o produto final,
né, que é a gasolina, o álcool, o querosene, deviação, o diesel, e aí faz toda a operação. Então a gente tem a tancagem lá, hoje uma tancagem bastante alta. Hoje essa base está entre as maiores da América Latina, em tamanho e movimentação, e aí atende toda a região do Paraná, parte de Santa Catarina, parte de São Paulo, eventualmente Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Então assim, ela tem uma abrangência bem grande. Né? Só para o pessoal ter uma ideia, assim, quantos tanques e quanto volume tem lá, assim, em termos de tanques, né, tancagem? São 15 tanques com capacidade de 200 milhões, mais ou menos, aproximadamente. Uau. Os tanques são bem grandes. O pessoal usa bastante combustível e inflamáveis, né, Rafael? Então, acho que hoje movimenta tudo, né? Ainda tem toda essa demanda, então, vocês transportam caminhões, né? Combustíveis para caminhões, automóveis e aeronaves, estava me falando, né? Tudo isso. Hoje você tem o atendimento final, que é o posto, então que vai, né, para os postos de abastecimento, onde tu abastece o carro, vai para o aeroporto e para outras bases, né? Então distribui para bases menores, interior, e aí que lá também faz a redistribuição daí para o resto dos clientes, né? Legal, Rafael. E toda essa tua central de armazenamento onde você trabalha, né? Como é que são os desafios aí para a segurança, né? Para que nada de mal aconteça? O que envolve assim cuidar disso? Quais que são os principais detalhes em relação à segurança? Eu acredito hoje assim, que um dos principais desafios para quem está na área de segurança é você conseguir criar uma cultura, né? A cultura que o pessoal entenda que a segurança é importante independente da situação que seja, né? Porque hoje você tem pessoas que trabalham sempre certo, independente de quem esteja do lado, e tem pessoas que se expõem de acordo com a necessidade. E eu tenho lido muito assim sobre essa questão assim, para tentar entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, a gente tem muita literatura que fala sobre isso, a questão de psicologia e tal. E é muito difícil para tentar entender. Então, esse que eu acho que é o grande desafio. Você conseguir criar uma cultura que as pessoas entendam que a segurança é importante, independente da situação que seja. E aí é o X da questão. Se todo mundo tiver essa consciência, as coisas funcionam naturalmente, né? Perfeito. E você está numa área, numa planta com bastante perigo, né? Ou seja, temos combustíveis inflamáveis em grande quantidade lá, né? Então, como é que é hoje, assim, pensando em procedimentos? O que você faz lá para manter a segurança da planta? Hoje a companhia ela tem um sistema assim, ela é muito robusto, né, em questão de gestão de segurança, né? Então, ela tem todos os procedimentos, a questão, né, das próprias permissões de serviço, capacitação de pessoas, equipamentos, né? Então, como você falou assim, a gente tem uma gama de atividade que ela é muito crítica, né? Ela envolve gasolina, envolve diesel, que são altamente inflamáveis. Então, se você pular a etapa, a chance do acidente acontece. Então, a gente tem aí um monte de acidentes dentro da indústria por falta de procedimento, né? Então, é a questão da cultura. Então, se você tem, você tem um procedimento e a pessoa passa por cima dele, né, a chance do acidente acontece. E normalmente ela vai fazer isso por quê? Porque é mais cômodo, é mais rápido, né, vai gerar menos trabalho. Então, normalmente é para facilitar a sua vida, né? As pessoas pulam um procedimento assim. E aí os grandes acidentes acontecem. Então, você tem lá, seguir o passo a passo, a gente reforça, depois segue passo a passo, porque normalmente o que acontece? Os procedimentos são escritos porque o acidente aconteceu, né? O Brasil ele é muito reativo, né? Então, você pegar lá o exemplo da Boate Kiss, lá, por exemplo, né? Morreram mais de 200 pessoas, né? Não lembro lá. Então, você tem lá o antes e o depois. Então, até então, não existia fiscalização, aí dá uma grande tragédia. E aí vira um rebuliço para conseguir atender até a própria expectativa que a população tenha, né? Porque uma tragédia nesse sentido, né? Nessa dimensão. Então, agora você tem lá um monte de norma, um monte de fiscalização. Agora pouco se fala, né? Porque agora já está, né? O problema maior hoje que é? Já é as escolas, né? Você tem as tragédias que estão acontecendo dentro das escolas. Então, hoje o assunto do momento é esse. Então, lá da boate que não deixou de ter o procedimento, só que deixou de se seguir. Então, você começar a ver bem, o pessoal já abrandou, já não tem tanta fiscalização. Então, você começa a ver que
o brasileiro já esqueceu, né? Daí agora o assunto, né, chave é que da escola, que tem esses casos estão acontecendo aí, então está todo mundo voltado a isso, então está tendo grande mobilização para isso e novas ideias e procedimentos, né, que são coisas boas, né, porque às vezes tem coisas que a gente não imagina que vai acontecer, mas a partir do momento que acontece, o procedimento, né, ou seja, então a gente sempre fala pessoal, assim, todo procedimento que existe normalmente foi porque o acidente já aconteceu, né, tinha um gerente nosso que falava assim que os procedimentos são escritos sempre com sangue de alguém, né? Você vê assim, então normalmente é. Porque a gente fala, pô, faz tal coisa. Se a pessoa não entender, não tiver cultura de entender o porquê daquilo, ela vai deixar de fazer. E aí, que hora que o acidente acontece. Perfeito, Rafael. Qual, na tua opinião, assim, quais são os principais perigos na tua unidade lá? Que a gente sabe, claro, que pegar fogo, né? Mas no sentido para desafios da segurança do trabalho para os nossos telespectadores mesmo, tem, né, altura, o que você poderia elencar como potenciais perigos mais iminentes na tua unidade lá? O que seriam, assim, para o pessoal conhecer? São as atividades extra-rotinas, né, que a gente chama, né, que são basicamente atividades relacionadas à obra, né. Então, são aquilo que sai daquela rotina da operação, porque nós não temos, assim, na distribuição o processo produtivo, né? Igual uma refinaria que você tem, né, caldeira, você tem destilação, você tem um processo muito complexo. Ali a gente tem um atacado, vamos dizer assim, a gente vai armazenar o produto e vai fazer toda a distribuição através do caminhão, do vagão. E hoje o nível de controle é muito alto, então você tem um sistema de automatização muito grande, então assim, hoje é tudo automatizado, você tem, né, várias barreiras que vão impedir o acidente. Então você tem um sistema assim bastante controlado. Agora o extra rotina ele é um pouquinho mais complicado, justamente por causa disso. Você tem lá a exposição do serviço a quente, você tem lá uma limpeza de tanque, por exemplo, que é entrada em espaço confinado, você tem toda aquela atmosfera, né, explosiva. Então você tem muito cuidado, assim, tem que ter muito detalhe. Porque tem vários acidentes que foram por coisas muito pequenas, né, que normalmente, né, eu sempre falo também, pessoal, a maioria dos acidentes que eu recebo são detalhes. Porque normalmente o que acontece, né, que eu enxergo com o ser humano, né? O ser humano, quando o risco é muito grande e iminente, o cuidado é muito maior, né? Então o pessoal já fica mais atento. Quando o risco é pequeno, porque as pessoas entendem e julgam que a consequência daquilo lá traz um risco pequeno, elas já não tomam tanto cuidado. Aí eu sempre exemplifico. Uma situação de içamento de carga lá, por exemplo. Você tem um içamento na peça de 1 tonelada. Você não fica perto dela. Você vai olhar, né, vai ficar longe e tal, vai ficar bem atento. Agora, pega uma peça de 100 quilos ali. Erguei uma peça de 100 quilos, o cara já botou a mão, o cara já está embaixo, o cara já está, né, não está nem aí para nada. Assim, então, ele já não isola, porque considera que o risco é pequeno. Mas eu falo, cai uma peça dessa em cima de alguém. Vai fazer tanto estrago quanto, né? Então, assim, as pessoas tendem a julgar que, não, isso aqui não dá nada, isso aqui a consequência é pequena, acho que isso aqui não vai dar nada. E aí é que o acidente acontece. E aí eu já vi não, mas assim, os relatos que a gente recebe, assim, muita gente morrendo por detalhe. E detalhes, assim, mínimos. Né? Verdade. Quando a gente fala aí nos armazenamentos, logo nos vem à cabeça alguns grandes acidentes que tiveram no Brasil, né? Claro, o mais eminente agora podemos falar de Alemoa, né? Mas tiveram outros aí centrais de armazenamento com acidentes sérios, né? E a gente vê ali essa questão de ter vários tanques, né? Aí pega um tanque fogo ou alguma coisa parecida e passa para o próximo e daí vai dando o efeito dominó, né? Eu acho que essa tem que ser uma das principais barreiras, né? Não deixar passar para os outros tanques o problema, né? E assim, como é que hoje está essa parte de combate a incêndio que você vê? Como é que vocês têm lá questões fixas, brigada, tudo isso daí você tem que ter lá na tua unidade, né? O que mais que você tem de prevenção e combate a incêndio, assim? Como é que poderia considerar isso lá na tua unidade? Hoje a gente tem o sistema fixo, né, e pessoas, né? Então, assim, um sistema bastante robusto. Hoje a nossa alimentação ela vem da represa. Então, assim, vamos dizer assim, o estoque praticamente limitado de água. Então, assim, um volume muito grande. A estocagem nossa lá é de 10 milhões, já fixa, né?
e mais essa questão dessa estocagem rápida. A gente tem todo um sistema com canhões fixos, né, auto-oscilatórios, né, então você já tem um comando, você vai lá, aciona a válvula, ele já vai fazer todo o resfriamento na parte que já está pré-definida, né? Aí você tem os equipamentos móveis também são canhões, todo o sistema da rede de hidrante dentro da base, aí o próprio PAN, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco, mas ele tem um recurso também se precisar, e a própria brigada, né? Então, hoje a gente trabalha com 100% da brigada, por mais que não precise, né, perante a legislação, mas a gente treina todo mundo lá, então a gente está sempre capacitando o pessoal, né? Todo mês a gente tem treinamento com uma equipe, daqui a pouco repete treinamento. Então, assim, a gente está sempre focando muito nessa questão, né, de ter capacitação. A gente fala muito assim, não adianta eu ter muito equipamento muito bom, se eu não sei operar. Né? Então, assim, às vezes a gente vê que o pessoal se bate no simples. Né? Então, às vezes, o cara está com dificuldade de conectar uma mangueira. Daí o cara tem um baita canhão lá, mas não sabe conectar. Então, a gente tem que ter constante treinamento. Tem que estar lembrando, mesmo porque não é uma coisa que o pessoal tem o hábito de estar no dia a dia, né? Não está lá atendendo a emergência todo dia, não tem essa prática, essa rotina. Aí, se deixar passar muito tempo, na hora que precisar, vai travar a placa. Né? É que quem é aqui da região sabe, né, que ali é bastante movimentado o terminal de vocês, né? Caminhões chegando e saindo a todo instante, né? Quantos caminhões passam por ali por dia, mais ou menos, assim, em ordem de grandeza, assim, que chegam lá para carregar ou descarregar, né? Em média, são 600 carregamentos e, em média, 100 descargas por dia. Fora a parte de vagão. Né? Então, também tem o carregamento e descarga de vagão. Então, é um volume muito grande. E, assim, não é só a gente ali. Né? Então, do lado ali tem todo o pool de gás. Né? Então, ele tem aquelas esferas, aquelas tancagens também ali, que é bem complicado, isso é bem crítico. Né? É uma região com bastante perigos ali, vamos dizer assim, né? Rafael, aí você citou aqui para a gente que bastante carregamento por dia, e a gente já vem à nossa cabeça aquela questão de geração de estática, né? Porque tem vários vídeos na internet, né? Então, o pessoal às vezes com o braço indo carregar lá o braço mecânico, indo carregar um caminhão, e vaporização, estática, fogo. Vocês têm esse controle, esse cuidado também com relação à estática na planta, né? Tem um controle bem grande, né? Então, assim, o que acontece? A estática, ela se origina através do atrito, né? Então, você tem lá toda a tubulação lá, o produto está passando dentro, ele está atritando, está gerando constante, né, a geração da estática. Né? Então, você tem todo um processo tanto de repouso do produto, por exemplo. Né? Então, recebeu um bombeio, você tem que deixar o final do bombeio, você para, ninguém sobe em tanque, deixa dissipar toda essa estática, né? toda a interligação, todo o sistema. Então, tudo que é interligado tem que ter um jumpzinho lá de conexão, a própria graxa, né? Então você tem graxas que são específicas para isso, né? Para não eliminar esse contato. Então tem que ter um cuidado, um controle muito grande, assim, né? Então você tem tanta questão de equipamentos e quanto a operação, né? Então, por exemplo, a posição do braço de carregamento, né? Então quando o cara vai carregar, ele tem que encostar lá no fundo do tanque para ter esse contato, né? Porque justamente você não pode ter duas cargas diferentes ali, quando elas se aproximar, gera o atrito, né? Dentro de um tanque cheio de vapor, aí que gera a explosão. Porque se você for pensar nessa ótica aí, quanto de bombeamento e líquido passando em tubulação, né? Quantos pontos de geração de estática, né? E aí você botou um detalhe importante, né? O principal não é a geração de estática, mas sim a transferência, né? Quando ela passa de um lugar para outro, e nesse meio temos vapor, né? E aí tem os seus riscos aí de essa fonte de ignição estar no meio de uma faixa ideal de inflamabilidade, e nós temos a combustão, né? Perfeito, né? Porque tem bastante acidente também nessa ordem, né? De escapes, de estática, e aí entra num lugar que não pode, temos um problema aí, né? Mas é interessante isso que você está me falando, porque se nós começamos a perceber assim que lá tem muito trabalho em altura, confinado, né? Muita coisa relacionada a inflamáveis. Trabalho quente deve ser um desafio lá para vocês, né? Com certeza vocês devem ter um procedimento bem específico para isso, né? Vocês tomam cuidado com relação a trabalhos a quente? Bastante, né? Trabalho quente, assim, porque
que além de ter o risco, ele é o que mais você tem, né? Praticamente você tem todo dia, né, trabalho aqui dentro da plataforma, dentro da base, né? E aí você tem assim, aqueles, vamos dizer assim, que são os mais tranquilos, aqueles que são os mais críticos. Então você tem lá desde de uma solda numa área classificada, assim, dentro de uma bacia de tanque, por exemplo, né, que é relativamente tranquilo, desde que atendendo lá, né, nenhuma operação no tanque e tal, desde a trepanagem, que é soldar a tubulação com o produto dentro, né? Então você tem, né, várias atividades assim. Então você tem que gerenciar muito bem o que você está fazendo. E aí vai das ferramentas de gestão, né? Você tem lá as análises de segurança, você analisar friamente lá o que vai fazer, como vai fazer, né? Não deixar se cair na rotina de sempre, eu já tenho um documento aqui, vou dar uma pincelada ali, muda a data, tal, e vamos fazer. Não, tem que olhar, tem que ir lá com calma, fazer. Porque às vezes um cenário muda do outro, né? Às vezes não, né? Praticamente sempre, né? Por mais que seja uma atividade semelhante, mas tem alguma diferença. Então é isso que você tem que olhar. Você tem que ir lá com calma, fazer. Leva o pessoal que vai fazer, que tem experiência, né? Para tentar abranger todos os possíveis cenários ali, já para tentar prever. Porque se a gente deixar não vai fazendo aí, uma hora vai dar errado, né? Então você tem que controlar muito. Mesmo com todo o controle, às vezes já sai fora do controle, imagina sem, né? Então tem que olhar muito. Assim. E é um procedimento muito robusto. Então, assim, a gente tem lá questões das permissões de serviço, né? A gente está revisando nosso sistema para ficar, né, até um pouco mais restritivo. Então, assim, é evolução contínua. Então a gente vai, com o passar do tempo, né, detalhes em auditoria que o pessoal vai comentando, assim, a gente vai corrigindo as falhas ali, né? Que é a melhoria contínua do sistema, né? Você comentou uma coisa aqui interessante, e é importante talvez nós detalharmos um pouco mais, porque alguns dos nossos seguidores podem não estar familiarizado com esse trabalho a quente que você me falou aqui, que pode ser ou com líquido dentro, né? De forma geral, como que é o procedimento assim, um pouco mais detalhado? Você tira o químico, o gás, faz o que com o gás, passa a inertização? Como é que é um pouquinho mais detalhado, só para o pessoal ficar mais, vamos dizer assim, entender melhor essa situação? Uhum. Primeiro, assim, entender o que é o serviço a quente, né? Acho que é o principal aí. Então, a gente considera serviço a quente o quê? Aquilo que gera fonte de ignição. Então, qualquer coisa que você tenha lá, uma fonte de ignição, chama aberta, né? Por exemplo, um uso de maçarico, um trabalho com solda, lixadeira, né? Um equipamento elétrico que gera centelhamento e tal. Então, o serviço a quente é isso. Aí você tem a classificação, né, dentro da base. Você tem o que é serviço. Você pode ter serviço de solda, por exemplo, que não é considerado serviço a quente. Né? Por quê? Porque você está fora de uma área classificada. Então você tem lá, dentro de um escritório, por exemplo, vai fazer um solda, né? Não é um serviço a quente. O que é uma área classificada? Né? É aquilo onde pode ter a presença de vapores. Aí você tem zona 0, zona 2. Então, mas assim, é questão da presença possível de vapor ou não. Então, isso que vai classificar aquele ambiente lá. Então, se em algum momento pode ser que tenha presença de vapor, é uma área classificada. Aí, beleza. Vamos fazer um trabalho a quente lá nessa área classificada. Então, o primeiro controle, o que é? Você para tudo que tem do lado. Para a operação, se tiver. Né? Por exemplo, em bacia de tanque, você para bombeiro de tanque, não pode estar recebendo. Então, você vai controlar primeiro a tua operação e vai encerrar tudo lá. Aí, depois, você vai fazer o quê? Você vai analisar os possíveis pontos de onde pode ter o vapor. Que sempre são as partes mais baixas, no caso do combustível. Então, você vai com o equipamento lá, faz toda a medição, controle, você bloqueia, né, as possíveis fontes ali de produto. Aí tem atividade em tubulação. Né? Atividade em tubulação, hoje a gente faz, né, com bexigão. Então, se tem uma tubulação que tinha produto, você esgota todo o produto, faz uma limpeza quando dá. E aí, quando vai fazer o trabalho lá, você põe um bexigão, infla ele dentro lá, e na outra ponta você faz a inertização com gás. Né? Então, você joga gás e aí faz o trabalho de solda nessa ponta. Né? Qual gás, Rafael? É o... A inertização é NO2? É nitrogênio mesmo? Eu acho que é nitrogênio, né? Eu tenho que confirmar, agora me deu dúvida. Mas é inertização, né? Então, nitrogênio. Aí faz lá e garante, assim, né? Veda bem e faz a atividade de ponta lá, né? Mas bastante coisa você falou aí para o pessoal ficar atento, né? Que é classificação de área, que é um trabalho também desenvolvido, né?
para saber qual área que existe a chance de ter atmosfera explosiva, né? Que você falou bem, né? Zona 0, onde tem sempre, zona 1 e zona 2, onde em caso de emergência tem a formação de vapor, né? Então, já é uma coisa o pessoal também se atentar o que é área classificada, né? Já começamos por aí. E outra coisa que você falou, Rafael, que acho que é importante falar para o pessoal, é esses equipamentos para a área classificada, né? Vocês têm que ter tudo lá o que a gente chama de equipamentos EX, né? Que seria o intrinsecamente seguro, a prova de explosão. Vocês têm que ter cuidado com isso, né? Isso, né? Então, desde os painéis que são colocados na área, painéis elétricos, eles são a prova de explosão, né? Todo classificado. Os equipamentos de medição, né? Então, os detectores de vapores, hoje celular, tablet, né? Você tem toda essa gama de equipamentos. Então, são equipamentos que são específicos, né? Para a área de combustíveis. Então, eles têm que ser certificados, né? Tem todo um invólucro de proteção, né? São equipamentos normalmente bem caros, né? Porque, né, tem toda uma tecnologia envolvida, tal, mas são equipamentos específicos, né? Não pode ser também qualquer um, né? Senão... até os rádios que vocês fazem a comunicação interna, né? Tudo, e a diferença que você falou de preço é bastante relevante, né? Um equipamento de prova de explosão, ou intrinsecamente seguro, depende da tecnologia, né? Mas o preço vai ser 5, 6 vezes mais do que um rádio normal, vamos dizer assim, né? Então, acaba sendo um investimento. E é tudo, né? Lâmpadas, né? Interruptores, tudo, né? Prova de explosão. Lá na área de vocês, provavelmente, quase tudo, né? Deve ser nessa linha, né? Para a área classificada. Só não, claro, que você falou, se estiver fora da área, né? Mas como a área de vocês é grande, deve pegar bastante desses equipamentos, né? Vocês têm bastante lá, né? Tem bastante. Principalmente painel elétrico, né? Então, você tem os painéis dentro de plataforma, que são todos a prova de explosão. E aí que é importante da classificação, né? Então, a classificação não é onde a gente sentou e falou assim, acho que aqui pode ter, acho que aqui não pode ter. Né? Ela tem uma NBR que fala sobre isso, então ela vai dar o distanciamento, né? Tem toda uma regra a seguir. Né? Então, assim, daí você se baseia em cima disso. Então, isso é importante até por quê? Porque às vezes você superdimensionar um equipamento ou, né, dimensionar mal. Então, às vezes você fala, aqui vou colocar um equipamento que tem que ser a prova de explosão, tem que ser X, tem que não sei o quê. E aí, no final das contas, você vê que não precisa. Aí você está tendo um custo elevado sem necessidade. Né? Da mesma maneira que fala, não, aqui precisa ter um equipamento, mas você coloca qualquer um. Daí não pode. Então, você tem que ter esse mapeamento da tua área de risco lá muito bem definida por causa disso. Você saber o que você pode e o que não pode. Mas, assim, a gente tem muito equipamento que é prova de explosão e intrinsecamente seguro. E você falou outra coisa interessante ali para o pessoal também, que chama atenção, é o pessoal conhecer os detectores, né? Que vocês então utilizam lá para saber se tem ou não vapor, não é pelo cheiro, né, Rafael? Existem esses equipamentos aí que uns chamam de multigás ou oxoexplosímetro, né? Mas nada mais, então, são equipamentos de detecção, né? Que vão fazer esse trabalho para saber se tem ou não vapor na quantidade suficiente para iniciar uma combustão, né? Então, por mais que às vezes o cheiro não seja ainda forte, né? Você já sabe pelos equipamentos, né? Vocês utilizam bastante esses detectores lá, né? Sim, né? Então, assim, todo equipamento ele tem um range, né? Então, quando você vai fazer a medição lá, ele vai ter o percentual que ele vai marcar lá. E aí tem que ter uma análise disso, né? Não é simplesmente que marcou. Você tem situações assim, por exemplo, apareceu lá tantos por cento lá de explosividade no equipamento. Não necessariamente que você esteja numa condição explosiva. Então, teoricamente, você pode fazer uma atividade a quente ali. Como prática, o que a gente faz? Não executa atividade. Por quê? Porque se chegou a marcar alguma coisa, naquele momento pode estar fora da tua faixa de explosividade. Daqui 10, 15 minutos, não. Daqui 10, 15 minutos pode ter aparecido mais gás, né, mais vapor, e aí que chegou na fase de explosividade. Então, você também tem que conhecer, além de conhecer, você tem que saber manejar. Né? Porque você pega o vapor do combustível, ele vai se concentrar, ele é mais pesado, que vai se concentrar nas partes mais baixas. Né? Então, é canaleta, é poço, é onde tiver ali. Então, se você souber medir errado, também se você colocar num ponto que provavelmente nunca vai encontrar, medir para o alto, enfim, tudo mais, você também não está tendo uma medição correta. Né? Então, você tem que saber operar o equipamento. Extremamente importante. Né? É importante a densidade, né? Já começa por aí, né? Saber a densidade do gás, né? Se ele sobe ou desce, né? E
E você falou uma coisa aqui, Rafael, que muita gente que não entende da particularidade tremeu assim, que é o quê? Fazer solda com gasolina dentro do tanque. É possível fazer isso, então? Dentro de linha a gente já fez. Não é muito habitual, né? Mas tem situações que a gente já fez. Eu já comprei pelo menos umas duas, assim. Basicamente, como que você vai fazer, né? Que você vai soldar, você tem a linha lá de produto. Uma premissa é que o produto esteja passando dentro, porque o próprio produto vai ajudar a resfriar aquela chapa, né, que você está fazendo o solda ali, né? E aí você vai fazer, normalmente é uma solda para fazer algum ponto, algum dreno, algum equipamento menor, né, uma tubulação menor ali. Aí você vai fazendo esse controle ali, a solda ali, né? Confesso, dá um pouco de medo, assim, né? A primeira vez, assim, você fica bem mais assustado, assim, mas praticamente você começa a conhecer, é aquela questão, volto a falar da cultura, né? Se você tiver o conhecimento daquilo lá e fazer o passo a passo da maneira certa, né? A chance do acidente ele diminui. Mas é bem complexo, assim. Isso é uma coisa que dá muito acidente fora, quando o pessoal tenta roubar, né? Então você vê aquelas linhas de gasoduto que você vem assim de uma refinaria que sai, né, para um ponto a outro, o pessoal tenta justamente essa atividade de trepanagem é o que eles fazem lá. Eles vão soldar uma tubulação de saída lá para tentar desviar o produto na linha, né? E aí muitas vezes a gente já viu na mídia aí quantos acidentes, né, que dá errado isso aí. Já tive, inclusive, o pessoal do órgão ambiental teve aqui um tempo atrás e falou o grande acidente causado no litoral por causa de um oleoduto perfurado, né? Só que deu, o pessoal acha que roubou um tanque e foi embora, mas deixou aberto, né? E ainda foi pior ainda por causa disso, né? Gerou um trabalho de remediação ambiental gigantesco, né? E eu acho que essa é uma das suas preocupações também lá, né? Essa questão ambiental, pega lá, Rafael. Tem que ter um controle bem grande, né, também, né? Então, assim, toda a operação ela é licenciada, então a gente tem todos os pré-requisitos, né? A gente tem um córrego que passa próximo, então, assim, a gente tem todo um controle bem grande, assim, né, de toda a questão de fluente. A gente não tem um processo produtivo, então a gente não tem um resíduo, assim, muito grande. Nosso resíduo, ele é eventual da operação ali, uma coisa assim, até mais tranquila para lidar, você tem, né, um material sólido ali, que são os EPIs e mantas, né? Eventualmente você tem ali uma borra que você retira, tal. Então, assim, a gente não tem uma grande geração de resíduo, assim, então, assim, ele é mais fácil para controlar. Mas você tem toda a parte de fluente de caixa separadora, você tem, né, análise de atmosferas, tem então, tudo que o IAP, né, o IAT agora tá licenciado lá, a gente cumpre a risca, assim, bem certinho. Você falou que não tem processo, né? Mas daí o que envolve mais é aquela coisa das bacias de contenção, para que se der algum vazamento, alguma coisa, vocês contêm e não deixar, que nem você falou, passar talvez por um rio, ali, alguma coisa assim, né? E também a quantidade de caminhões gigantes, né? Não 600 por dia, né? Então o perigo de um deles também vazar e correr por ali, eu acho que é mais essa questão aí da prevenção de efluentes, né? De vazamentos líquidos ali, né? Eu acho que seria o ponto principal, né? E assim, daí você tem todas as plataformas são piso impermeável, né, com canaletas, as canaletas são direcionadas para a caixa separadora. Então, assim, a chance de você ter um extrapolamento desse produto, assim, por uma rede pluvial, não sei o que, hoje ela é muito pequena, né? As próprias, como você falou, a bacia de contenção, elas são dimensionadas para o pior cenário, são interligadas. Então, assim, hoje tem um controle, assim, uma situação de contenção, né, bem grande, assim. Então a gente fica bem tranquilo quanto a isso, assim, né? Mas, assim, o cuidado é constante, né? Porque é caminhão, é igual carro, né? Pinga óleo, né? Às vezes o pessoal, né, não cuida na operação ali, mexe com o equipamento de qualquer maneira. Então, assim, a gente está sempre limpando a plataforma, né? Mantendo sempre a limpeza sempre em dia, sempre para evitar o acúmulo, né? Então, mantendo sempre limpinho. E agora eu queria falar com você, nosso seguidor. Está gostando aqui da nossa conversa com o Rafael Pitinin? Então, essas e muito mais, toda terça-feira, às 18 horas, sempre um episódio inédito. E ainda, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou as notificações, nos segue também nas redes sociais. Estamos lá, Facebook, Instagram, onde você vai ver cortes, ver melhores momentos e também pode se comunicar com a gente. Temos recebido aí bastante mensagens sobre o pessoal que gostou,
pessoal que está mandando aí para a gente talvez sugestões de entrevistas. Então, se você quer se comunicar com a gente, nos segue lá das nossas mídias sociais, sempre podcast Chamada de Emergência. E no dia de hoje, como eu sempre falo, trago aqui para vocês um souvenir, uma camisa, alguma coisa. No dia de hoje, estou aqui trajando uma camisa que eu ganhei dos meus amigos lá da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Um abraço, agora Tenente Coronel Guanais, que cuida da parte de produtos perigosos da Bahia. Um grande abraço, meu amigo, meu irmão lá da Bahia. E também parabenizar pelo excelente trabalho que todos os bombeiros da Bahia estão fazendo lá com relação a produtos perigosos, estão fazendo permanentemente essa aqui, que é justamente a camisa do curso, que se chamam de COEP, né? Que é o curso de operações com produtos perigosos, um curso de bastante excelência, 1 mês de treinamento, onde já tive a oportunidade de trabalhar lá por 3 vezes, fui convidado a lecionar lá alguns treinamentos. Então, um grande abraço aos meus amigos bombeiros da Bahia. E nesse momento também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Nesse momento, a Hazmat Group, treinamento e consultoria na parte de segurança e emergência química. Você que está precisando de treinamentos na área de produtos perigosos ou mesmo documentações, plano de gerenciamento de risco, plano de atendimento de emergência e muito mais, entre em contato aí com o pessoal da Hazmat Group. E se você se interessou e quer ser patrocinador do nosso canal, estar aqui junto nessas conversas maravilhosas, fazer parte aqui de todo esse projeto de levar segurança com relação a produtos perigosos, entre em contato com a gente, vem participar aqui com a gente do nosso podcast. Fica aí feito o convite para vocês. E vamos dar continuidade à nossa conversa que ainda não acabou. Rafael, eu gostaria de falar um pouquinho do PAN. Posso só falar uma coisa antes? Claro. Eu vejo nos vídeos, eu sempre quis falar. Claro. Só ativa o sininho e dá um like. Tá feito. Eu fico maluco vendo isso. Um dia eu vou falar isso. Tá feito, então tá feito. Então tá aí o recado do Rafael. Qual que é o recado, Rafael? Dá o like e ativa o sininho. Nem sei que sininho que é, mas ativa lá. Legal, Rafael. Queria convidar para você falar um pouquinho do PAN, porque é um trabalho de excelência aqui na nossa região. Todo mundo já participou de alguma coisa do PAN. Ele está muito ligado a muitas indústrias aqui da região metropolitana de Curitiba, né? Nesse caso, o foco é a Araucária, né? Fala um pouquinho para nós do PAN, Rafael. Eu sou um pouco suspeito, né? Porque eu aprendi a gostar demais do PAN, assim. Então, primeiro contato que eu tive com o PAN foi na época de estagiário, que eu comecei a frequentar algumas reuniões. E aí, deu aquele ato que eu saí, até começar a entrar dentro da Cosan, na época ainda. Depois virou Raizen. Aí depois comecei a representar eles. Então, eu voltei, acho que por volta de 2009. Aí comecei a frequentar a reunião do PAN. E aí eu já peguei vários altos e baixos, assim, né? Então, você teve, assim, reuniões que você tinha 50, 60 pessoas, assim, né? Várias empresas, 40 e poucas empresas. E já fui em reuniões onde você tinha 8 pessoas, assim, era 5, 6 empresas representadas. Então, teve uma flutuação muito grande, assim, do PAN. E aí assim, eu fui gostando cada vez mais, assim, fui começando a entender um pouco o conceito do PAN, o que esse plano, né, traz de benefício, assim. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Hoje o PAN ele é uma ferramenta de articulação dentro das empresas, né? Porque eu sempre falo, pessoal, assim, qual a chance hoje de cada empresa, né, hoje são 32 empresas, 31 empresas que estão no PAN. Qual a chance dessas empresas ter uma emergência numa proporção que precise ter o auxílio do PAN? Hoje é muito pequena, né, esses cenários. Porque você tem assim, todo o nível de controle, todas as barreiras, você tem, né, todos os sistemas de gestões das empresas, você tem, né, muita barreira. Então, o PAN, o que é? Ele é uma articulação, é uma aproximação que você tem das próprias empresas, né, fazer um benchmark, né, trazer ideias ali, você ter, e principalmente ter uma aproximação junto aos órgãos públicos. Né? Então, você tem o pessoal da Defesa Civil, que é muito parceira, você tem o pessoal do Bombeiro também, que está sempre participando. Agora a gente está conseguindo trazer secretarias, né? O pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Araucária também muito ativo, muito parceiro. A gente traz o pessoal da Secretaria de Obra. Já viabilizou, alguns meses atrás, uma reunião junto do prefeito lá para tratar alguns assuntos. Então, assim,
o PAN ele tem um potencial muito grande, que às vezes as pessoas não enxergam. Então, você tem, como eu falei, 31, 32 empresas lá, não lembro. É o maior PIB da Araucária ali. São as maiores empresas que estão ali, né? Uma das maiores. Então, você tem muito recurso, tem muita força. E aí as pessoas acabam deixando isso um pouco de lado. Você vê que às vezes as pessoas olham e falam, mas tem que ir lá na reunião do PAN. Daí acaba indo, acaba né, deixando um pouquinho... vou porque tem que ir, né? Porque existe um regulamento, tem que seguir. Então as pessoas não têm essa visão. Assim. Mas eu, particularmente, assim, eu adoro o PAN. A empresa dá total apoio. Né? Quando eu falei que virei coordenador lá, os caras, show de bola. Olhou no meu olho e falou assim, agora faz um trabalho decente, né? Não vai fazer qualquer coisa lá, né? E aí é bacana. Então a gente conseguiu, no final de 2021 para cá, a gente fez um trabalho muito grande. Assim, que a gente olhou, a gente chegou no momento, principalmente pós-pandemia, né? Voltando, então ficou naquele período de faz reunião online, daí não tem o que fazer, porque só fazer reunião só para fazer. Então a gente deu uma caída muito grande, assim, a gente viu que o pessoal estava deixando de participar, até que foi natural, né, por conta da pandemia, né? Aí a gente olhou, a gente falou, não, temos que fazer alguma coisa. Falei, não dá, do jeito que está, não está legal. Né? Eu falei, vamos abraçar isso aí, vamos tentar levantar. E aí foi que a gente começou. Então, o primeiro passo, falei, cara, vamos revisar o estatuto. Então surgiu a ideia lá, vamos atualizar, né? Vamos levar de volta para a Câmara lá para votar, né? Porque vai entrar com uma portaria. Então vamos levantar isso aí. Aí fizemos toda a reestruturação do estatuto, levamos em votação, começamos a chamar o pessoal, né? Começamos a trazer, aproximar, né? Aquele trabalhinho de formiguinha, né? Pessoal, vamos voltar, vamos fazer. Tá. Fizemos a revisão do estatuto. A partir do momento que a gente decidiu revisar o estatuto, na época a gente estava com 40 e poucas empresas lá, né? Só que assim, a gente olhou e falou assim, a gente tem muita empresa e pouca efetividade, né? Você tem lá 15, 16, 17 empresas que estão participando. Eu falei, então, revisou o estatuto, acabou, zera, sai todo mundo está excluído automaticamente. Então, vamos refazer. Então, vamos entregar toda a documentação de novo, né? Existem as planilhas que tem que entregar, a carta assinada, né? O gerente tem que endossar, porque existem algumas regras lá. E falei assim, cara, vamos apertar isso aí. Eu falei assim, a gente tem que deixar de ser bonzinho. Né? Então, vamos começar a apertar. Falei assim, cara, é o regulamento. Nem lá fala em 3 ausências lá de reunião, exclusão. Eu falei, cara, temos que começar a seguir isso. Né? Até para o pessoal entender que, né, tem que dar devida importância para o PAN. Né? E aí a gente começou a fazer. E aí a gente está com algumas metas para esse ano. Então a gente conseguiu fazer o primeiro desafio do PAN de brigadas, que foi muito bacana, muito legal mesmo. Então uma coisa que a gente escuta isso, sei lá, 4, 5 anos assim, que a gente vem falando em desafio. Daí esse ano a gente falou, não, temos que fazer, vamos fazer e demos um jeito lá, corremos atrás do patrocínio e liga para um, liga para outro, fala, preciso de dinheiro, me ajude, vamos fazer. E o cara, não, vamos aqui, fizemos. Aí depois tem um vídeo ali, o pessoal puder mostrar, né, do resultado. Ali. Quer mostrar já, Rafael? Pode ser, vamos lá. A edição, consegue colocar lá para nós o vídeo, para o Rafael falar um pouquinho? Tem um videozinho curto ali, dá 3 minutinhos, né, mas o que foi a ideia? Assim? A gente tentou integrar o pessoal. Falei assim, vamos fazer um evento para marcar o pessoal, que todo mundo possa ter um dia diferente. Né? Então, a gente fez lá no campo lá, no campo da Vonseg, com os patrocinadores e tal. E aí, o que acontece? A ideia era fazer 2 desafios separados. Então, assim, o primeiro era um desafio individual por empresas. Então, cada empresa teve uma etapa ali, então gerou, vamos dizer assim, 2 campeões. Né? Então, a primeira etapa lá, o pessoal fez a gincana lá e ele teve o desafio. E a individual, por empresa. A segunda etapa, que aí é o espírito do PAN, que é a integração. Né? Você ter as empresas juntas trabalhando. Então, a gente selecionou, foram 10 empresas que participaram, então a gente selecionou 2 brigadas distintas que nunca se viram na vida, e falaram, agora vocês vão ter que fazer o desafio lá.
que é combate a incêndios. Essa primeira etapa foi mais tranquila, né? E aí a segunda etapa foi fogo, então tem que apagar incêndio e tal, tudo mais. E a gente botou 2 empresas que nunca se viram na vida, pessoas que não se conheciam, e, cara, você tem que trabalhar junto. Por quê? Uma situação real onde eu preciso acionar o PAN para dentro da minha empresa, é esse pessoal que vai. Então, se eles, né, não conseguirem se integrar ali de maneira rápida, né, a chance da efetividade, né, do combate ao acidente vai ser menor. Então, a gente vai ter uma consequência muito maior do acidente. Então, a gente teve essa premissa, assim. E, cara, foi muito bacana, assim, sabe? Choveu, no dia anterior choveu. À noite, acordou de manhã chovendo. Eu falei, agora lascou, né? Mas chegou lá na hora, secou, parou tudo. Foi bem bacana. E aí o legal é o retorno que o pessoal deu, né? Então a gente teve alguns brigadistas das empresas ali, o pessoal depois falou assim, cara, nunca imaginei estar fazendo isso, cara, quero fazer de novo. E a gente está planejando aí até o final do ano tentar fazer o segundo desafio. E aí a ideia é trazer um desafio estadual, né? Então trazer a galera de fora, aí, pessoal dos outros PANs, né? Então os PANs aqui do arredor. Então a ideia é conseguir trazer mais gente assim, né? Fazer um... Mas foi bem legal, foi bem bacana mesmo. Que legal, Rafael. Olha só, o pessoal realmente parece bastante empolgado. E já fica aqui a hashtag, fica a dica, Rafael, botar uma prova de produtos perigosos lá, hein, Rafael? E se tudo der certo, então, Rafael convida nós, estaremos lá, o podcast, né, lá para cobrir o desafio das brigadas. Que legal, Rafael, que legal. Mas parabéns. Convidados, hein? Parabéns aí a todo o PAN, em nome do Rafael. Quem foi o vencedor? Teve vencedor? Teve a Impress, que foi a... Agora você me botou numa situação do justo, não vou lembrar. Mas é a Impress, que foi a individual. E aí teve a Nacional... Acho que foi a Nacional Gás que ganhou a... Porque daí o que acontece? A primeira etapa e a segunda, elas pontuavam, né? Então, tinha um critério de tempo. Então, a gente definiu que quem fizesse o menor tempo e não tivesse nenhuma penalidade, então cada penalidade acrescia um certo tempo. Então, quem fez o primeiro desafio, o menor tempo ganhou, aí o segundo desafio somava com o primeiro, né? Então, quem teve a somatória dos dois ali menor, daí ganhou. Se não me engano, agora foi a Nacional Gás. O pessoal peço desculpas, né, se não lembrar aí. Mas depois eu consulto ali, eu vejo. A gente bota ali a correção, a errata. Legal, Rafael. E daí esse foi um dos objetivos então alcançados, né? Então você falou que tinha alguns objetivos, esse foi um já então resolvido. Mais uma, então, quem sabe a segunda ainda esse ano mesmo, né? Que é até o final do ano. E que mais que eram os teus objetivos esse ano aí? E aí então assim, a gente teve esse que foi inicial. A gente estava arrumando um workshop também, a gente estava organizando. Então a ideia era fazer agora em agosto, não deu certo, a gente vai ver se consegue fazer em setembro. Então, workshops também estadual, então a ideia é convidar todo mundo pessoal, trazer alguns palestrantes, tal, fazer um evento também bacana. E aí o desafio também para o final do ano, fazer mais um desafio de brigada, né? Então, o que eu enxergo assim dentro do PAN, né? A gente não pode ficar muito naquela mesmice de vamos fazer reunião. Chega uma hora que você não tem mais assim o que tratar. Você começa, de fato, estar lá porque tem que estar lá. Então, o que a gente tenta trazer? A gente tenta trazer todo mês alguém com uma experiência diferente para fazer uma palestra, um tema. A gente teve alguns dias atrás ali sobre psicologia emocional, né, tal. Não é bem esse termo, mas assim, né, essa parte de psicologia, saúde mental, aliás. Né? Então, a gente tenta trazer alguns temas assim. E eu pensei, se a gente não fizer algumas ações que movimente, a pessoa acaba naturalmente desanimando. Então, você tem que ter assim, alguma coisa assim que movimente o pessoal. Então, esse primeiro desafio foram 10 empresas. Né? No total, na época, era 27. Assim. Eu até achei que podia... Fiquei um pouquinho frustrado, assim, mas depois o pessoal, alguns me chamaram, não deu, não sei o que e tal. Mas, assim, cara, foi 10, todo mundo se entregou, foi bem legal. E eu falei assim, é o primeiro. Aí, depois a gente vê que dá repercussão, o pessoal acaba se empolgando, né? Então, assim, o primeiro foi bacana, então, não, o segundo eu quero ir também. Então, a expectativa é que para o próximo, assim, a gente já consiga ter um número maior, né, de pessoas lá. É que falta espaço, né? A gente quer que tenha uma superlotação lá no campo, lá, né? E aí você tem que ter essa movimentação. Então, tem que... Constante, assim. Acho que a gente vê
às vezes em outros pães assim, o pessoal dando uma patinada assim, justamente por causa disso, assim, porque fica muito na mesmice de tratar em vamos falar só sobre estatuto, não sei o quê. Então você tem que ter essa movimentação, né? Você tem que dar uma agitada no pessoal de vez em quando. Né? E acho que você falou a palavra-chave, né? A integração, né, Rafael? Porque, bom, a ideia é que se use em situações de emergência, mas como é que você vai, do nada, depois de 10 anos formado um PAN, e depois de 10 anos se encontraram justamente no momento de emergência, que tá ali, não dá hora para treinar mais nada, é a emergência, não sabe quem são as outras empresas, então talvez nem ajude tanto, né? Se você tiver esses encontros sem se conhecer, né? Com a integração, a coisa realmente pode ser bem mais eficiente, né? Eu acho que essa talvez realmente é a palavra-chave, né? É buscar essa integração entre as empresas, né? Eu acho que talvez esse é o aprendizado com a própria gincana e com o próprio desafio, né? De integrar, né? Porque hoje o PAN é constituído assim, né? Ele é dividido, você tem o grupo, o PAN, né? Que é o Plano de Auxílio Mútuo, e aí você tem as divisões por grupo, né? Então qual que é uma premissa sempre, desde que eu estou lá, sempre foi, né? Você tem hoje o grupo de combustíveis, grupo do gás e grupo da venda das araucárias, né? Então você tem por processo, né? E produto e por regionalização, né? Então você tem essa separação. É um cuidado que a gente também sempre teve, porque assim, não adianta eu pegar pessoal que lida com por exemplo, um processo de siderurgia e querer que ele vá lá combater um tanque de combustível. Então, assim, a gente tem que ter pessoas que estejam nesse meio. Porque o atendimento de emergência, ele é muito protocolo, né? Então, você tem um protocolo a ser seguido. Então, ele é o mesmo, dependendo da empresa que você esteja. Tem suas diferenças de equipamento e tal, assim, mas o básico é a mesma coisa. Aí, então, eu tenho as situações de emergência que eu não vou precisar desse apoio. Então, eu tenho que ter alguém que já tenha essa visão. E aí a ideia é que cada grupo ele seja independente, né? Então, assim, a gente tem a reunião mensal do grupo geral e aí cada grupo pode fazer o seu. Pode fazer bimestral, trimestral, mensal, do jeito que quiser. Então, a gente, no grupo de combustíveis, a gente sempre tinha essa ideia de faz a reunião, dá uma volta lá, apresenta a área, pessoal, todo mundo conhecer. Quando consegue, traz um brigadista junto, né? Justamente para ter essa integração. Junto com o bombeiro, o pessoal também, a gente tinha um projeto com o bombeiro bem legal, o pessoal fazer, né, esqueci o termo, mas a verificação dos equipamentos iniciais do dia, lá, né, dos equipamentos, eles faziam dentro da empresa. Então, eles vinham até a empresa com caminhão, com os equipamentos e tal, né, faziam toda essa checagem, já aproveitavam, conhecia a área. Então, o próprio pessoal que estava, né, de serviço ali. Né? Então, assim, é importante que eles já conheçam, né? Então, é importante ser simulados também. Né? Então, você está lá fazendo simulado, trazendo o pessoal para dentro, né? Montando o posto de comando, o pessoal tendo acesso, conseguindo visitar, ver as vias de acesso. Então, assim, é importante. A integração, é o que você falou, a integração ali é o fundamento, né? É a base do PAN. Mesmo porque assim, eu posso atuar dentro do PAN sem precisar estar com um brigadista lá. Eu posso através de equipamento. Então, a gente já teve casos assim, que a gente emprestou. O pessoal ligou para nós, sei lá, 7, 8 horas da noite, e falou assim, pô, Rafael, preciso de 30 mangueiras. Você tem? Tem. Então vamos lá. O pessoal ligamos lá, separou, tal, foram buscar, não sei o que, usaram, devolveram, tudo certinho. Então você tem integrações nesse sentido, assim. Né? Que nem a reunião que teve com o prefeito lá, o pessoal da Secretaria de Obras também. Então, para tratar de um assunto que não é emergência. É uma abertura de uma rua que está enrolada já há algum tempo lá, assim, que em caso de uma situação de emergência pode complicar. Então, assim, é uma demanda que o pessoal tem há muito tempo, já vem cobrando. Então, assim, através do PAN a gente conseguiu ter essa aproximação direta assim, né, com o pessoal. Então, o PAN ele traz esses benefícios. Assim, né? Legal. Eu queria só citar aqui um ponto importante. Você falou do simulado, né, Rafael? Como é que vocês fazem lá? Anual, cada 6 meses? O que vocês simulam exatamente? Hoje nossa agenda ela é trimestral, então a gente tem que fazer. E a ideia é que a gente consiga atender tudo que a gente tem no nosso plano de emergência. Então a gente tem tudo mapeado lá no nosso plano, dos possíveis cenários de incêndio em tanque, derrame, vazamento de tanque, enfim, tudo que a gente já
espaço confinado, serviço elétrico, né? Então, assim, a gente tem tudo mapeado lá que a gente imaginou que pode acontecer dentro da base lá. E aí a gente tem uma agenda, a gente sempre trabalha em agenda trianual, para já estar marcando, assim, para tentar atingir todos os cenários possíveis desse plano de emergência, né? Para estar sempre atuando, sempre estar fazendo a reciclagem pessoal, mesmo porque assim, o pessoal, a rotatividade, né? Então, você tem muito pessoal entrando novo e tal, então você acaba tendo que voltar, né? Sempre estar fazendo. Legal, Rafael, você falou muito rotatividade, falou em pessoas especializadas. Muita gente que está nos assistindo aqui, Rafael, às vezes é estudante da área de técnica de segurança, trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Como é que fala um pouquinho do mercado? Ele tem vagas, estão se buscando, e até o que é importante para esse profissional entrar aí na área? O mercado tem, né? Então, assim, eu faço parte de alguns grupos, né? Até por e-mail eu recebo, assim, então tem muita vaga em aberto, assim, muita vaga mesmo, assim, né? A condição das empresas, eu não sei dizer quais são, né? A gente vê assim que o pessoal reclama muito, principalmente questão salarial, você vê assim que o piso do estado assim relativamente é meio baixo, tal, mas assim oportunidade tem bastante. Aí cabe a cada um, claro, né, entender qual que é a sua necessidade de se tem interesse estar ingressando, né, dentro da empresa ou não. O que eu acho importante assim é as pessoas terem a boa vontade, assim. Então não adianta você chegar na empresa lá, você aceitar o que a empresa está te oferecendo e chega na hora e começa a reclamar. Então você tem que aceitou, faz acontecer, né? Então você tem que correr atrás, porque é uma área difícil assim em certos momentos assim, porque você lida com pessoas, né? Então você que nem mais uma vez, né, cultura, né? Você conseguir criar uma cultura na pessoa, você conseguir implementar alguma coisa. Às vezes você pega pessoas lá com 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, assim, a pessoa, às vezes ela não vai olhar para você, se vai falar alguma coisa, a pessoa fala, mas o que você tem de idade eu tenho trabalhando, né? Calma lá, né? E aí você fica naquele impasse, né? De, vou fazer, não vou falar, né? Então, assim, você tem que ter desenvoltura, falar, chegar lá e cobrar. Por isso que eu gosto muito de falar de procedimento, né? Tá no procedimento, você segue aquilo lá, acabou. Então, assim, não tem muito achismo, assim, você tem que estar tudo bem mapeado. Tá lá, faz do jeito que tá lá, pronto, acabou. É o teu argumento, o pessoal fala assim, às vezes, mas você quer que faça assim? Eu falo assim, não. Quem quer que faça isso é um manual. Se quiser, eu te mostro. Né? Aí o pessoal já dá uma desarmada, né? Você fala assim, tá aqui, é o que a companhia. Você fala assim, você quer fazer diferente? Você está indo contra o que a companhia tá pregando você fazer. Você vai assumir? Aí o pessoal fala, opa, né? Dá uma... Né? Já vê que o negócio não é assim, eu quero. É a companhia que quer. A gente só está ali para... Porque a gente tem muita... a área de segurança tem muito uma visão, né, fiscalizadora, né? O cara está ali não é para te ajudar. É o cara para te entregar que você está fazendo errado. Então, você tem muito conceito disso, assim, né? E não é, né? Assim, você está ali para tentar melhorar a condição de todo mundo, né? Todo mundo tem que se ajudar. Né? Todo mundo é o ganha-pão de todo mundo, então todo mundo tem que fazer o negócio da maneira certa para continuar poder executar o seu trabalho, né? É isso aí, Rafael. A segurança tem que ser vista mais como um parceiro, né? Porque aí sim a coisa vai mudar, né? Porque realmente um carrasco, se o responsável da segurança está ali justamente para cuidar da sua segurança, fazer que você volte para casa inteiro em um pedaço só, né? Realmente, na verdade, tem que agradecer sempre ao pessoal da segurança, né? Eu tenho não lembro direito, assim, o pessoal, uma vez eu vi uma comparaçãozinha que falava assim, área de segurança, técnica de segurança é igual sal na comida, né? Quando tá lá, né, ninguém liga, né? Tá temperado, beleza. Agora, o dia que falta sal, o pessoal vai falar assim, mas cadê o cara, né? Então, a hora que dá errado, quando tá tudo certo, ninguém lembra. Aí, o dia que dá errado alguma coisa lá, não, mas cadê o cara que não estava aqui, né? Isso é bem injusto, mas tudo bem. O pessoal fala muito do goleiro também do futebol, né, Rafael? Quando o goleiro defende tudo a bola, ninguém repara. Mas um dia que ele falhou, já era, né? E a gente é marcado sempre pelos erros, né? É isso aí. Mas é uma coisa que você estava falando da parte de trabalho, emprego, né? Aí o teu caso pode ser um bom exemplo, né? As pessoas querem já entrar ganhando lá salário top de carreira, né?
Mas não, começou lá com, né, deu o primeiro passo, entrou na empresa e colocou o pezinho lá dentro, né? Lá com o trabalho, você vai mostrando e vai subindo, né? E chega aí até hoje gestor da área de SSMA, é isso, Rafael? Não, gente, quase lá, né? Então a gente tá trabalhando para isso, assim, né? Então, assim, a gente brinca, mas assim, não é a gente como profissional, né? A gente não pode parar no tempo, né? Eu falo assim porque assim, desses 13 anos, né? O pessoal fala, mas você não voltou a estudar, tal. Eu demorei muito para voltar a estudar, assim. Então assim, eu tive meus altos e baixos, assim, né? Eu sei mapear bem, assim, né? Quando que teve aquela caída, assim, que eu cheguei assim, não vou falar o fundo do poço, mas assim, foi aquele tempo que eu estava no automático, que eu ia porque tinha que ir. E aí, uns anos para cá, teve uma mudança, mudou gestor, entrou um gestor que um dia chegou para mim e falou assim, cara, me chamou no canto e falou assim, cara, bora lá, vamos, o que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? E aí deu aquela chacoalhada, assim, né? Eu até agradecer o João, né? Um antigo gestor que eu tive. Então, assim, foi bacana, assim, dele ter essa visão de me chamar e falar, cara, vamos lá. E aí foi quando eu animada, assim, também deu apoio. Aí teve esse processo de internalização também, né? Eu cheguei uma época que eu fiquei um pouco sem perspectiva, assim, né? Ele falou assim, putz, mas o mercado fora não tá bom, não tô achando nada. E dentro não tô tendo perspectiva. Mas eu sempre soube que, assim, para mim crescer dentro da empresa, eu tinha que ter voltado a estudar. Né? Então, já voltei, já estou finalizando, mas estou boa parte já do curso de engenharia, né, fazendo. Então, eu sei que parte disso é culpa minha, assim, né? Então, daí agora tem o Matheus, agora também tem muito parceiro nosso que chamou também, cara, vamos desenvolver teu plano de desenvolvimento, vamos fazer, vamos te ajudar. Né? Então, isso anima, né? Então, assim, como você falou, não adianta chegar, vou chegar na empresa aqui, quero já ganhar salário de gerente. Não existe isso, né? Então, você tem que chegar e fazer acontecer. Só que, assim, você não pode parar. Então, assim, você tem que estar se especializando, você tem que estar estudando. Aí é tempo perdido. Como meu pai falou, 5 anos passa. Né? Se você fizer alguma coisa ou não. Então, assim, depois que a gente começa a ficar um cabelo um pouco branco, assim, a gente começa a perceber, né, que deixou de dar valor, né, para as coisas lá, né? E agora a gente tenta passar isso para os filhos, né? Tentar ver se eles entendem, né, o que a gente demorou muito para entender, né? Como se disse, não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor, né, Rafael? Mas é legal, isso aí acontece na vida de todo mundo, né, os altos e baixos, mas o importante é que sim, você está fazendo gestão, né, numa grande empresa, é referência. E nessa área de gestão tem umas coisas da Raizen que eu até estava lembrando agora, tem umas coisas muito legais da Raizen, que nem aquele negócio dos motoristas da mãozinha, né? Que eles fazem lá, acho que cada dedo significa uma coisa, né? Atenção, não sei o quê, mas é uma coisa que é muito visual. A Raizen usa muito essas coisas, né? Visuais, para lembrar das regras, lembrar dos procedimentos, né? Eu gosto bastante dessas coisas, assim, que com uma diquinha ou qualquer pessoa já, mas eu estou fazendo com atenção, não sei o quê. Eu não sei exatamente, mas eu vi que os motoristas têm no veículo, né, uma mãozinha com significa 5 coisas e tal. Então acho que para eles é bom e eles lembram, né? Você olha lá na mãozinha lá. Eu acho bacana isso daí. E assim, né? E assim vamos seguindo, Rafael. Eu acho que também para todo mundo que eu converso do PUTS que está fazendo um excelente trabalho, que está surtindo bastante resultado, né? Eu acho que então isso que estamos no caminho bastante certo, né? E evoluindo, né? Isso que é o legal, né? E trazendo aí os nossos seguidores aí também um pouco de informação, compartilhar informação que é importante, né? O pessoal que está entrando no mercado, o pessoal que é da área, né? Que quer sempre ver o que está sendo feito por aí. Então, queria abrir para você, Rafael, aí um último momento para você falar alguma coisa que surge no teu coração aí para o pessoal, quiser comentar algumas últimas coisas sobre a própria trabalho, profissão, né? E fica aí um minuto final para você abordar um assunto livre da tua... O microfone é seu, Rafael. Então, tá bom. Primeiro, até achei que ia sobrar tempo, né? Mas então já vi que já passou. Não, só agradecer do convite, assim, achei bem legal, assim. Que nem eu falei no início, né? Eu estava um pouco assustado, né? Ter esse mundo novo, né? De podcast, câmera, gravação, assim, mas foi bem legal, foi bem bacana mesmo, assim, agradeço de coração. Falo pro pessoal, cara, continue, quem está na área, continue, insista, porque é uma área que dá trabalho, mas ela agrega muito valor, assim. Então, você tem muitos caminhos a seguir, você pode, né, reconhecimento, e reconhecimento às vezes não é o reconhecimento financeiro, assim. Nesses dias atrás eu até comentar,
eu tenho um colega lá da operação lá, e aí ele conversa muito, e ele tava passando por uns perrengues em casa, tal, não sei o quê. E eu sempre chamei ele, assim, né? Então, assim, ele tinha reunião, né? Ele já foi da CIPA, eu chamava ele, cara, vamos fazer uma apresentação aí, você vai lá e apresenta. Ele, cara, mas eu vou falar o quê? Eu falei, não, fala isso aqui, você desenrola. E ele ia lá, não sei o quê, tal, daí, beleza. Aí chegou esses dias, ele falou assim, cara, vou fazer o curso de técnico de segurança. Você me inspirou. Cara, sabe quando você olha assim e fala assim, cara, que legal. Que sensação bacana, assim, cara. Até postei no LinkedIn, né? Porque, cara, eu fiquei tão feliz, assim, de saber que eu inspirei alguém a melhorar, que, cara, foi muito, muito legal mesmo, assim, né? Então, assim, a área de segurança, ela tem essa premissa, assim, que você tem essa capacidade para inspirar as pessoas a melhorar. E eu acho muito, muito legal isso, assim, sabe? Então, cara, quem está na área, persista e batalhe que dá fruto, cara. Muito legal mesmo. Que legal, Rafael, que legal. Acho que ficou bem dito aí como a tua visão da área. Acho que o pessoal se visualiza bastante isso daí, né? Que é realmente essa questão pessoal, comportamental, como está fazendo essa diferença nas companhias, né? E é isso aí. Quero falar com você agora, nosso seguidor. Obrigado pela sua participação. E se você quer ficar atualizado, atento às próximas entrevistas, aos novos episódios do podcast Chamada de Emergência, não esquece, inscreva-se no canal. Como diz o Rafael, como é que é, Rafael? Ative o sininho e dê o like, né? Então, pessoal, fica um grande abraço aí e te vejo no próximo Chamada de Emergência.